Olá, bem-vindos ao Innovations for the Future Game World Builder Interview. Hoje com a Kátia. Kátia, grato por teres aceito o convite para conversar comigo. Obrigada eu, Marco. Obrigada eu. Tu és uma das pessoas que tem me inspirado ao longo do tempo, porque decidiste, a partir do teu exemplo pessoal e da tua necessidade pessoal, criar qualquer coisa completamente diferente daquilo que existia em Portugal então, e portanto criaste a Organi. E eu gostava que tu falasses um pouco disso, o que é orgânico e como é que foi essa história, como é que foi essa história de te levar a criar eh, e a manifestar a partir da tua necessidade, este projeto lindíssimo que a mim me inspira, sou teu cliente, portanto, como é que foi, como é que é para ti isso? Sabes que quando nós começamos, eu acho que acontece a todos, não temos propriamente uma grande noção do que é que se torna sequer, e portanto para nós foi sempre quase uma surpresa. O que nós sentimos, e isso foi realmente muito forte, foi a nossa necessidade, sabes? Passar anos e anos sem conseguir cuidar da pele, a ter problemas, porque os problemas de pele nem é só a questão da estética, é que são muito incomodativos, dão muita comida, dão muito ardor, dão muito desconforto. Estás a ver? E isso é uma coisa que se vai prolongando e, portanto, parece que não consegues passar um dia inteiro sem te estar a coçar, sem estares incomodado. Portanto, isso ao longo dos anos vai realmente ter muito peso. E nós, durante muitos anos, achámos que era um problema nosso. Estás a ver? Era um problema da nossa pele, a nossa pele é que era toda muito sensível, que reagia a tudo. E quando percebemos que não, estás a ver? Aí é que é a real diferença. Quando tu percebes que, epá, espera, a minha pele pode ser esquisita, certo, mas há aqui um grupo de produtos maiores e cada vez maiores que eu realmente posso usar e que a minha pele não reage, e não é só não reagir, vai se sentindo confortável, vai ficando melhor, com mais elasticidade, tudo. E isso é realmente o diferenciador, é realmente perceber, pá, espera, isto é tão pouco falado, há tanta gente que não sabe como é que eu passei tantos anos a sofrer disto e nunca ninguém me falou disto. Hum, E não se pode dizer que a gente não tenha procurado, porque nós íamos a todo lado. A minha mãe levou-nos a não sei quantos médicos, desde dermatologistas a médicos da imunidade, da pele, pá, todo o tipo. Clínica geral, tudo isso. Depois fomos para naturopatas, homeopatas, uma série de coisas. Fomos a todo o tipo de lojas, não é? Desde perfumarias, farmácias, lojas de produtos naturais, enfim, todo o tipo. E foi muito, muito difícil realmente conseguirmos, e isso veio mais pelas nossas visitas, sabes? O facto de termos saído do país diversas vezes e começarmos a ver isto a ser anunciado em pequenas lojas, não é? Pequenas montras, e isto despertar a nossa curiosidade, nós experimentarmos estes produtos e de repente, hum, espera, isto funciona, sabes? Isso realmente é o processo que mais diferença fez. Daí à loja, sabes que foi relativamente rápido, porque nós sentíamos que pá, há mais gente como nós, de certeza. Então achámos só que, ok, podíamos abrir uma loja pequenininha, ali no Chiado, que estava ao lado do Instituto Macrobiótico. Eu vivia lá perto, a minha irmã trabalhava lá perto, sempre pensámos que aquilo não passaria daquilo, numa loja pequenininha, teríamos alguém a ajudar-nos e entre nós as duas e essa pessoa iríamos conseguir dar conta do recado. O que nunca esperámos foi realmente, por um lado, a aceitação, porque olha, desde que abrimos a porta, realmente tivemos muitas pessoas sempre a perguntar, a participar, a comprar, tudo isso, e a curiosidade. Claro que não se pode comparar o que hoje as pessoas sabem do que quando nós começámos. Pá, realmente é muito, muito diferente. Mas sentir que as pessoas sempre nos apoiaram, que tinham muita curiosidade, que queriam experimentar e ter muito cliente fiel. Estás a ver? O que nós sentimos é que há realmente muitas pessoas que foram experimentando o que é a cosmética biológica e que não mudam. Estás a ver? Podem escolher outro tipo de marcas, ok? Mas dentro do universo da cosmética biológica. Perceberam verdadeiramente, e esse era o nosso papel fundamental, sabes? Como pioneiras, como explicar o que é que era, né?
não é como hoje, não é? Que as pessoas sabem, mesmo não sabem os conceitos absolutamente todos, conhecem o que é uma cosmética mais natural, percebem que há uma série de derivados do petróleo e outros ingredientes sintéticos que estão nas formulações, percebem que nós podemos fazer alergia a alguns ingredientes, não a todos, enfim, há uma série de coisas que hoje as pessoas estão muito mais alerta, mas este nosso papel de informar, de explicar, acho que foi importante e ainda hoje é um papel que nós gostamos muito de exercer, de realmente explicar as diferenças, que as pessoas percebam, escolham o que elas quiserem, mas que percebam o que é que estão a consumir. A ideia de termos sempre um consumidor consciente é algo que eu valorizo muito, porque eu acho que parece cada vez mais que o mundo anda só à volta do dinheiro. E então, neste mundo onde os valores parece que se diluem, exceto o valor monetário da coisa, onde nós aplicamos o nosso dinheiro, tem muito, muito valor. E acaba a ser um voto, às vezes, tão importante como votarmos na política. Estás a ver? Faz com que o mundo ande numa determinada direção. Eu acho que, mesmo toda agora, tudo aquilo que se ouve muito falar sobre a ecologia e sustentabilidade, acho que partiu muito das empresas, do consumidor, e não tanto propriamente dos governos e assim. Acho que eles foram atrás porque realmente tornou-se inevitável e as pessoas realmente queriam muito essas mudanças e querem muito essas mudanças. Vais, Cátia, por teres contado essa história. Para mim é uma história que tem este charme, chamemos assim, de, por um lado, é a minha necessidade e é a minha necessidade que me leva, que impele para, e é a partir daí que eu parto, porque há muito esta ideia de que transformar a cultura, fazer qualquer coisa diferente é tipo um bicho de sete cabeças, e não, é isso. É tão simples como eu reconhecer a minha necessidade, a minha própria pesquisa, ver que não existe, reconhecer que se calhar há outras pessoas que, como eu, podem ter esta necessidade e eu gosto muito dessa inspiração, da forma como vocês iniciaram este processo. E um dos temas que me encantou sempre na vossa marca e na forma como vocês foram construindo o vosso projeto foi esse caráter que tu estavas a referir, educacional. Porque a Organi não é uma loja per si, não é uma loja que a gente chega lá e que parece uma loja igual às outras. A forma como somos recebidos, a forma como a informação chega até nós, como é precisado o que é que os produtos têm, a sua diferenciação face ao mercado, é qualquer coisa que está na gênese da vossa marca. Tu podes falar um pouco sobre isso? Porque para mim é um dos grandes diferenciadores, não é só uma loja de consumo, não é só onde eu vou procurar a minha cosmética, portanto, é algo mais, é algo onde eu me informo, é algo onde eu posso trazer as minhas questões, as minhas dúvidas, portanto, podes falar um pouco de como é que nasceu isso, como é que está esse ímpeto? Olha, eu acho que isso vem, por um lado, porque sabíamos que estávamos a começar um conceito que era um conceito muito novo, que as pessoas não conheciam. E, portanto, quando nós fazíamos logo a pergunta, conhece a cosmética biológica, assim, nós sentíamos que as pessoas não conheciam, não sabiam. E, portanto, isso despertou sempre em nós aquela necessidade de, olha, mas eu quero que saia daqui com a noção de que isto existe e porque é que isto serve. Por outro lado, eu sou farmacêutica e estudei também medicina tradicional chinesa. E, portanto, tinha em mim muito esta noção de terapeuta, de aconselhar e dar aconselhamento que realmente a pessoa conseguisse sentir que era para ela específico e sentir que não era só a questão do produto. Há todo um aconselhamento em redor. Depois, outra coisa foi que eu fui estudando e realmente percebendo que a pele não é só uma questão de pele. O que é que eu quero dizer com isto? É que eu percebo que o corpo está todo ligado e obviamente quem estuda estas medicinas alternativas, não é, percebe esta ligação holística de que nada é sozinho, portanto. Mas em relação à pele isto é mesmo muito, muito forte. Quando nos cai cabelo,
quando temos um eczema ou psoríase, ou quando aparece acne, etc. Isto tem muito reflexo, não só com a nossa parte mental, como é que eu estou, se estou ansioso, se estou nervoso, se estou estressado, portanto, toda esta parte emocional é refletida muito diretamente na pele. E isto era uma coisa que eu gostava sempre de explicar às pessoas e que as pessoas fossem tendo esta noção. E por outro lado, muitas as questões do nosso estilo de vida. Que quando comemos determinados alimentos vamos estar a provocar mais acne. Quando temos o nosso intestino com poucas bactérias das boas, não é? E agora, hoje em dia, fala-se muito também de probióticos, mas mais uma vez, quando nós começámos a estar a falar disto, isto eram conceitos que as pessoas não conheciam. E, portanto, e esta ligação, que é uma ligação direta entre o intestino e a pele, e explicar isto, e isto eram tudo conceitos, estás a ver, que não são fáceis de explicar, que não são diretos e que não são comuns, mas são conceitos em que nós na Orgânica acreditamos piamente. Nós não conseguimos tratar a pele se não tratarmos o nosso interior. Então, isto foi sempre criando em nós e em todas as formações que eu dou a todas as meninas que estão nas nossas lojas, tudo isso, esta ligação importante de que a pele é todo o reflexo do nosso organismo, que toda a nossa parte mental e emocional e que todo o nosso estilo de vida e aquilo que nós optamos por comer, por beber, por dormir ou por não dormir, enfim, o exercício físico que fazemos, etc. Tudo isto influencia na pele. E, portanto, a pele tem que ser olhada como todo este conjunto de situações. Isso também faz com que a gente sinta que, para vender produtos para a pele, nós temos que entrar numa ligação com a pessoa. E temos realmente que explorar quando a pessoa deixa, não é? Obviamente, porque é óbvio que isto são relações que se vão estabelecendo. E se nós temos já, obviamente, clientes que entendem isto e que eu aconselhar qualquer coisa de alimentação, etc., não levam isto a mal, percebem e tudo mais. Há pessoas que, não, olha, falo-me só qual é o creme que eu uso, é mais este ou mais aquele, e pronto. É óbvio que nós, quando estamos a atender ao público, devemos desenvolver esta sensibilidade e perceber até onde é que a pessoa quer ir e está disposta a ouvir, etc. Mas nós esforçamo-nos para ter toda essa informação na nossa mão e poder disponibilizá-la. Se a pessoa estiver receptiva, se a pessoa quiser saber mais, se a pessoa quiser e tiver tempo para nos ouvir, portanto, este é muito o nosso grande objetivo. Estás a ver? É realmente tratar a pele. E tratar a pele é tratar uma pessoa. Sabes? Não é vender produtos. Essa ligação que tu estás a fazer entre a alimentação, a saúde da pele e o seu tratamento, não é? A sua perspectiva de tratar, de como cuidar da pele, é muito interessante e é pouco falada, não é? Nós precisamos ir para o universo da macrobiótica ou dos sistemas de natureza mais holística para entender o que é que está por trás. O David Advocato costuma dizer que se eu não posso comer, não ponho na minha pele. Sim. Se eu não consigo comer, não ponho. Então, como é que é esta ligação? Como é que é este entendimento? Porque parece que o corpo é visto como partes separadas. Eu ponho na pele e não me afeta, não é? Ou eu como e não afeta. Então, de facto, esta cultura que tu estás a trazer, de quando nós entramos na loja, temos um elemento estético que é importante, que nos acolhe, a loja é acolhedora. Mas depois temos todo este lado que está escondido na vossa preparação, no vosso estudo, na formação das equipas, em poder dotar de informação que me ajuda a mim a me relacionar com a minha vida, com o meu dia-a-dia, com a forma como eu como, com aquilo que eu vou pôr no corpo. E é de facto algo que eu quero sublinhar, porque não é uma loja, não é uma loja, não é aquela ideia de que é uma loja, mas não é uma loja. A loja é só a parte da frente de tudo isto que está por trás e que vocês têm cuidado, não é? Podes explorar um pouco também esta ligação e como é que tu descobriste ou foste descobrindo na tua experiência esta ligação entre a alimentação e o cuidado da pele? Olha, eu acho que comigo o processo começa todo assim, olha, entrei no mundo da farmácia, né? Estou a formar-me como farmacêutica e começo realmente a perceber que o nosso sistema, obviamente não estou a falar agora, não é? Estou a falar há 20 e tal anos atrás, quando estava na faculdade,
sentia que o nosso sistema era um sistema que estava muito centrado na doença. E nós estudávamos muito as doenças, mas muito pouco o funcionamento do nosso corpo normal. Portanto, a minha questão não era, ok, isto é se a pessoa estiver doente, está bem, mas o que é que eu faço para ser saudável? E aquela pessoa doente, se toma um medicamento, isto de forma crónica, isto chega. Muitas vezes o que eu via nos sistemas era que não. Era falta, sei lá, imagina, como se faltasse uma pecinha numa engrenagem. E aquele medicamento vai tentar ser a pecinha. Está bem, mas isso vai criar uma dependência para sempre no corpo. A pessoa vai ficar a viver sempre a precisar daquilo. Para além de que todas estas pecinhas que nós adicionávamos vinham sempre com efeitos secundários para outros lados. Então eu fiquei a pensar como, se não é possível outra forma de nós conseguirmos tratar as doenças e verdadeiramente começarmos a sentir o que é a saúde. E foi isso que me levou a estudar macrobiótica, a ir tirar o curso de medicina tradicional chinesa, tirei também ainda na faculdade um curso de homeopatia. Portanto, eu fui estudando todas essas áreas como forma realmente de tentar perceber como é que realmente surge a cura real dos problemas de saúde que nos vão acontecendo. Portanto, isto já era o meu dia-a-dia e a minha pesquisa. E quando comecei a dar consultas de medicina tradicional chinesa, já era muito com esta visão. Claro que depois, quando nasce a Organi e passo muito o meu tempo a ver problemas de pele, a tratar ou a ajudar pessoas a perceber o que é que têm, tudo isso, claro que isso também nos vai dando muita bagagem, não é? Porque são muitas pessoas e muita certeza de que se fizeres assim, isto não acontece, faz assado, muda ali, etc. Também percebo que esta perspectiva é uma perspectiva difícil para as pessoas. Por um lado, porque não estamos habituados, não é? Quer dizer, a pessoa vai a uma loja comprar um creme ou um perfume e vem de lá, olha, agora já tem que alterar o seu estilo de vida, não é? A pessoa não espera. Por outro lado, esta mesma noção de alteração do estilo de vida é uma coisa que ainda pesa muito às pessoas. Ai, mas se eu gosto tanto, porque é que tenho que deixar de fazer? Okay? E isto também, obviamente, que passa muito para além da loja, não é? Mas isto é uma batalha já minha pessoal, que eu sei que, repara, nós não podemos obrigar ninguém. E a pessoa tem que sentir isso dentro dela. Okay? Não, eu não acho que a gente vai conseguir mudar toda a gente ou que toda a gente vai passar a ter um estilo de vida perfeito. Reparem, não é a questão da perfeição, porque obviamente isso não existe e nós vamos sempre envelhecer e sofrer de algumas maleitas e faz tudo parte. A questão é aquilo que nos vai acontecendo de forma crónica, seja na pele, seja no resto do corpo, nos órgãos, etc., tem muito a ver com a forma como nós vivemos. Desde a forma como nós pensamos, desde os pequenos hábitos, não é? A que horas é que eu me levanto, a que horas é que eu me deito, a que horas é que como as refeições, o que é que eu como nessas refeições, estou a comer muito, estou a comer pouco, que alimentos é que eu escolho, todas essas coisas, a forma como eu lido com as minhas emoções, não é? Eu consigo expressar e dizer as coisas, ou eu vou ficando com as coisas todas contidas dentro de mim e nunca consigo expressar, ou não consigo dizer que não, e portanto vou sempre dizendo que sim, mesmo contrariada. Portanto, há uma série de fatores na nossa vida, emocionais, físicos, estilo de vida, etc., que vão provocando as doenças que nós vamos criando. E quando de repente já temos a doença instalada, não é? Para reverter essa situação, temos que eliminar esses hábitos. Só que são hábitos que nós, naturalmente, fomos tendo inclinação para os fazer e porque são a nossa via natural de os fazer. Portanto, vai sempre exigir um esforço de, olha, eu agora vou ter que passar a dizer que não. Epá, pera, mas como é que eu vou fazer isso? Eu nunca fiz na vida. Não é? E a pessoa depois é apanhada com uma determinada idade a ter que mudar estas coisas e muitas vezes não temos ferramentas para isso. Ou eu agora tenho que comer
às 7 ou às 8 da noite, porque tenho que ir para a cama já com a digestão feita e etc, para conseguir dormir bem, ou etc. Ou tenho que me deitar muito mais cedo e não ver as séries na Netflix ou afins, e como é que vou fazer isto com o meu parceiro e a minha dinâmica familiar, e eu chego a casa, não sei o quê. Ou tenho que começar agora a fazer exercício físico, e eu, bem, há anos, não é? Desde que deixei a escola, não é? E como é que eu vou encaixar isto no meu dia-a-dia entre tudo aquilo que temos para fazer? Não é? Ou, repare, sempre que falamos numa alimentação mais natural, implicitamente está que vai dar mais trabalho, porque não vem pré-feita, não é? Não vem, não é abrir um pacote, e portanto toda esta mudança de hábitos não é só o eu gosto ou eu não gosto, é depois também a facilidade. É muito mais difícil de estarmos a mudar isto. E portanto eu percebo que é muito mais fácil a pessoa também aceitar que, olha, eu vou ao médico, eu tomo este comprimido e isto fica tudo bem. Portanto, eu sinto que se por um lado há muito mais gente, mesmo os próprios profissionais de saúde, a ter esta consciência de que há muito hábito, há muito estilo de vida que tem que ser alterado para conseguirmos viver melhor, com mais longevidade e não criar problemas atrás de problemas. Por outro lado, também sinto que todos nós somos humanos e que temos alguma tendência para este facilitismo de dá cá o comprimido e isto resolve tudo. Agora, eu sinto que faz uma diferença incrível. E apesar de eu ter feito estas alterações muito novinha, portanto, ainda não tinha namorado, marido, não tinha filhos, etc. E, portanto, era só eu. E claro que é muito mais fácil, porque depois, quando vamos juntar a família, eu já levo com muitos destes hábitos inculcados, percebo a diferença que fez para mim. Eu não tinha propriamente nenhuma doença crónica, mas tinha enxaquecas com alguma frequência, nunca mais tive. Não é? E hoje posso ter assim uma dor de cabeça ligeira que está a começar e eu percebo, porque comi isto ou porque fiz determinadas coisas e não deveria ter feito, mas é uma coisa ligeira. E consigo rapidamente, ok, hoje já vou fazer as coisas todas mais certinhas ou melhor e já vou ficar bem. Eu tinha diarreias muito frequentes porque não podia consumir lácteos, mesmo sem lactose, fazem-me imensa diarreia, e eu poderia ter continuado nisso a vida toda, assim sei que não posso comer lácteos. Claro, é chato, não é? Todos nós vamos ao restaurante italiano comer uma pizza e eu só poderei comer pizza se for sem queijo. E portanto, são pequenas coisas, não é? E cada um de nós terá as suas. A questão é, eu sinto que aquilo que eu ganho é muito superior àquilo que perco. Sinto também que nós muitas vezes achamos que nós somos os nossos hábitos, porque eu adoro tanto aquilo. E portanto eu identifico-me tanto com uma determinada coisa que sinto que não posso largar essa coisa. Sei lá, imagina, adoro pastel de nata, ou não posso viver sem chocolate, ou sei lá, carne, ou qualquer coisa. Também é válido muitas vezes com pessoas que praticam muito desporto, também não conseguem imaginar-se nem a praticar outro, nem a ter que parar porque têm uma lesão. Repare, eu acho que nós identificamos imenso com os nossos hábitos, então criamos uma identificação tal que muitas vezes cortar o hábito é uma coisa difícil para nós. Eu adoro café, eu adoro fumar, eu relaxo tanto assim. Portanto, nós associamos a determinados hábitos e achamos que não vamos conseguir. A questão é que é muito fácil mudarmos o hábito. Se nos consciencializarmos e quisermos, e depois voltarmos a identificar, não é? Eu sou sedentária, posso me identificar agora em ser corredor, não é? Eu era um consumidor de café, agora posso me identificar a ser um consumidor, sei lá, de chá ou de qualquer outra coisa. Estão a ver? É muito mais fácil do que aquilo que parece. Precisamos é de achar que é aquele o caminho e tomar essa decisão, não é? E depois, obviamente, aí entram lojas ou grupos de pessoas, não é? Como a Organic, que nos podem ajudar numa determinada direção. Porque eu, se calhar, ouvi isto
do médico de família que já me disse que era melhor eu mudar este hábito, ou fazer assim, ou fazer assado, sei lá, porque tenho um problema de estômago. Vou à loja e voltamos a dizer, mas olha que isso pode indicar que tem aí qualquer coisa no estômago, ou que não sei o quê. Não é? Sei lá, por exemplo, pessoas com rosácea aqui. Não é? Tipicamente, vem muitas vezes associado com algum problema de estômago, ou falta de enzimas digestivas, e portanto há uma série de coisas que pode ajudar. Portanto, se a pessoa for ouvindo mais do que uma vez e tomar a decisão, depois de tudo isso, não é? E todas estas pessoas, lojas, terapeutas, todo este grupo de pessoas nos pode ajudar a encaminhar na direção que queremos, porque eu também sinto que nós não podemos viver isolados. Sabes? É esta ideia de que, é que eu agora, não é? Todas as pessoas que eu conheço vão à pizzaria. Então eu agora vou para lá e como sem queijo, e como é que vou fazer? E depois nós muitas vezes ficamos bloqueadas nestas coisas. A parte social é realmente muito importante para nós. Mas se nós formos ver, provavelmente há muito mais gente como nós. E há muito mais gente, e se nós dessemos o passo, se calhar outras pessoas no nosso grupo que nós nem sabemos, estão com as mesmas questões ou questões semelhantes, e que só precisavam também de um empurrão ou de um incentivo. Portanto, eu sinto que, obviamente, tudo isto, não é? Existe tudo isto, pode ser uma ajuda, mas também temos que ter a noção de que há sempre pessoas que não querem, não é? E que também está tudo bem. Não é? Por um lado, há pessoas que não acham que seja nenhum problema usar derivados do petróleo ou ingredientes sintéticos para a nossa pele. Não é? Eu não concordo, mas está tudo bem. Tenho N amigos que usam, que adoram e que nós estamos na mesma, somos amigos na mesma, não é? Estamos sentados à mesma mesa, fazemos férias juntos, cruzamos-nos aqui e ali e está tudo certo. O que eu acho sempre é a questão da consciência. Sabes, Marco? Acho que isso é um ponto onde faz diferença para tudo. Repara, mesmo quando nós muitas vezes vamos tomar um determinado medicamento, acho que muitas vezes o que nos falta é um real consentimento. Estás a ver, nós muitas vezes assinamos papéis que nem lemos, não é? Montes de letras pequenas, sei lá, se tivermos que fazer uma operação, etc. E nós desvalorizamos muito esta capacidade que eu acho que é essencial. Toda a gente percebe. Repara, até uma pessoa analfabeta, tudo tem a ver com a forma como nós explicamos. E nós às vezes temos que simplificar os conceitos. Mas deve ser alertado sempre que não há nada isento, não é? Tudo tem sempre o outro verso da medalha. Como repara, como eu também digo isto, sei lá, se a pessoa está à espera, vem comprar um creme anti-rugas, já ouviu falar da cosmética natural, biológica, etc. Mas se nunca experimentou, eu também alerto, olha, se calhar não esteja à espera de resultados tão rápidos. Não é? Porque, reparem, muitas vezes nós estamos nesta, que às vezes nem nos apercebemos, mas a pessoa está tão habituada a colocar um creme e ele fazer efeitos de lifting, não é? Muitas vezes até de irritação das próprias células, que entumecem, não é? Ficam maiores e que têm um aspecto logo, isto já fez efeito. Ok? Portanto, nós dentro da indústria temos N situações onde se mascaram coisas, não é? Logo instantâneos aparecem resultados, mesmo que sejam aparentes. Não é? E portanto, quando nós não queremos isto e estamos a optar por uma cosmética que vai mais fundo, que vai trabalhar realmente na raiz e não está importada no resultado imediato, não é? Eu também devo alertar isso. Estás a ver? E há muita gente que pode dizer, não, mas eu não quero isso, ou dizer, não, está bem, eu vou e quero. Okay? Como a questão, por exemplo, de pintar o cabelo. Não é? Há pessoas que nem sequer imaginam a ter os brancos à mostra, há pessoas que nem sequer imaginam algum dia pintar os brancos. E portanto isto nunca é estar a dizer, eu gosto mais disto ou eu gosto mais daquilo. É dizer, olha, esta foi a minha opção, esta é a nossa opção enquanto Organi, nós queremos é que as pessoas sejam conscientes nisso, escolham e saibam o que é que podem esperar daqui, o que é que podem esperar de outro sítio qualquer e que lhes façam sentido. Grato, Cátia, é bonito ver como tu explicas e dás sentido a este conjunto que cada um de nós é.
esta multidimensionalidade que cada um de nós é. Grato por isso. Um dos outros elementos que para mim foi importante, né, foi, antes de vocês, eu não conseguia encontrar produtos concentrados no mesmo sítio. Para além de não ter informação, não conseguia encontrar. E vocês foram dos primeiros a conseguir juntar um conjunto de produtos, tornar consistente esse conjunto de produtos dentro da cosmética natural e depois começaram a experimentar. Vocês experimentaram muitas coisas ao longo destes anos de vida. Sim, Tu e podes dar continuamos. isso. Podes dar um bocadinho dessa história, do que é a história da Organi e do que é que vocês foram experimentando, como é que foram fazendo isso, quais foram as dificuldades que foram encontrando no caminho? Olha, portanto, no princípio, como isto surgiu, portanto, as viagens que nós fazíamos, não é? Porque eu, quando estava a estudar medicina chinesa, fui muitas vezes à China. E então, nunca íamos de voo direto, não é? Portanto, era assim, aquelas coisas, passávamos muitos aeroportos, muitas vezes, e eu realmente fui conhecendo muitas marcas. E o que eu fazia era entrar em contacto com essas marcas e queria conhecer os produtos, queria conhecer as formulações, se fosse possível e se deixassem, porque muitas deixavam, eu ir lá, eu visitar realmente as fábricas, conhecer as pessoas, e o processo começou assim. No início, obviamente, nós tínhamos muito menos marcas, não é? E marcas aqui até muito pertinho de nós, Irlanda, França, Alemanha, Letónia, pronto, mas aqui tudo pela Europa. E fomos tendo realmente a abertura das marcas para poder ir lá, para conhecer, para ver como é que faziam com os ingredientes, com as embalagens, com tudo isso. E isso deu-nos realmente uma grande proximidade e deu muito conhecimento de como é que as coisas realmente são feitas, quais são as dificuldades que as empresas iam conhecendo e tendo, fomos depois reunindo com estas marcas em feiras. E elas iam-nos dizendo, olha, nós vamos participar nesta feira ou naquela, e às vezes iam muitas das marcas que nós tínhamos a essas feiras. Então começámos a ir às feiras e nas feiras íamos conhecendo outras marcas. Ou porque iam aparecendo espontaneamente, ou porque muitas vezes até eram, olha, conheci estes aqui ou ali, porque muitas vezes as marcas acabavam a conhecer-se, ou por serem do mesmo país, ou situações assim. E foi assim, íamos sempre experimentando, e ainda hoje isso nos acontece. Nós todos os anos vamos a feiras, reunimos com os nossos fornecedores, mas vemos outras marcas, experimentamos sempre. Portanto, trazemos sempre amostras, ou produtos, ou experimentamos as formulações, sentimos se é bom, se não é, se é adequado ao nosso tipo de público, ou porque, obviamente, há marcas que são feitas com texturas mais grossas, não é? Para mais frio, e nós temos muito Atlântico, não é? Portanto, nós temos muita umidade. E portanto temos muito mais tendência para ter peles mais oleosas, mais acneicas e assim. Portanto, nós vamos sempre verificando se faz sentido termos ou não termos no portfólio da Organi. Mas o primeiro passo sempre é a avaliação dos ingredientes e, se acharmos que os ingredientes são bons, realmente experimentar a performance e ver. Mas o nosso grande foco é realmente que os ingredientes sejam realmente bons. Nós sentimos que queremos que os produtos façam coisas a longo prazo, que o cabelo fique melhor, mais forte, que a pele fique com mais firmeza, com mais elasticidade, que o microbioma da pele seja realmente restaurado e que as boas bactérias que vivem na nossa pele vivam e em boa harmonia. Portanto, nós queremos realmente muito esta questão da saúde na pele. Mas, por outro lado, também queremos que as pessoas possam ter todas as opções. Sei lá, que tenham cosmética, não é? Que tenham maquilhagem, pôr nos olhos, nas bochechas, nos lábios, tudo isso. Que tenham vários produtos de styling de cabelo. Não é? Às vezes, se eu quiser fazer uns caracóis, se quiser fazer um determinado penteado, se quiser ter mais fixação, menos. Portanto, todas estas alternativas que nós estamos habituadíssimos a encontrar no mundo convencional, e em Portugal isto não existia de todo, não é? Antes da Organi nós encontrávamos algumas coisas em
pequenos supermercados. Repare, quando nós abrimos a Organi, só havia um supermercado com produtos biológicos, não é? E obviamente havia o celeiro, obviamente com muito menos lojas do que tem hoje, mas sempre esta questão de ser um sítio de produtos naturais e ter uma mistura. Tinha algumas coisas e, portanto, era difícil de encontrar um sítio com gamas completas de tudo o que nós podíamos precisar, de ter perfume, ter maquilhagem, ter estes produtos todos de styling de cabelo, ter produtos para bebê, produtos para homem, desodorizantes, mas depois também toda a panóplia de coisas de rosto. Não era só ter um creme, era ter creme, sérums, vários tipos de necessidades que vão existindo. Depois protetores solares, por exemplo. Era realmente sentir tudo o que eram as nossas necessidades, dos pés à cabeça, e sentir que a Organi tinha oferta para todas essas possibilidades. E depois também não ter só um tipo de produto. Nós queríamos ter, dentro destes produtos todos, também com diversos posicionamentos. Queríamos produtos que fossem mais simples, que as pessoas pudessem usar para toda a família, fossem muito mais baratos e muito acessíveis, mas também queríamos, porque sabemos que há pessoas que têm questões de pele exigentes, que querem produtos altamente concentrados, altamente eficazes, que querem, e também ter essas ofertas e essas possibilidades, não é? E, portanto, termos toda essa variedade foi e é a nossa grande preocupação do nosso dia-a-dia. Nós continuamos sempre a experimentar produtos, a querer trazer novos ingredientes, novos produtos, novas marcas, exatamente porque sentimos que, olha, ainda poderíamos melhorar aquilo. E tem sido também engraçado ver que este mundo da cosmética natural tem evoluído muito. Então, coisas que eram muito difíceis de obter, hoje são muito mais fáceis, porque temos outro tipo de tecnologia, conseguimos, sei lá, misturar as emulsões muito melhor. Portanto, há uma série de técnicas, desde o bater, desde o centrifugar, portanto, coisas simples, mas que não estavam adaptadas a este mundo da cosmética, porque não havia aparentemente interesse. E hoje é muito maior, portanto, a quantidade de ingredientes verdes, mesmo até cá em Portugal, sei lá, há várias universidades a desenvolverem produtos à base do azeite, não é? Em vez de ser só azeite, sei lá, manteigas à base de azeite, emulsificantes à base de azeite, portanto, toda uma série de coisas que nós realmente podemos hoje em dia explorar quando pensamos em fazer cosméticos e etc, que de antes não, pronto, nem sequer estava acessível e portanto não havia com tantas... Esse é um património que vocês têm que está escondido, que é pelo facto de vocês terem começado esta operação, começado a educar as pessoas. Portanto, hoje nós chegamos a qualquer supermercado e temos, mesmo que seja reduzido, temos uma secção onde estão cosméticos biológicos, com algumas das marcas, muitas vezes com algumas das marcas que vocês introduziram em Portugal e trouxeram para cá. E depois começa a haver o fenómeno de, a partir do momento em que as pessoas começam a aderir, começam também a haver por pequenas produções e começam a haver produções cada vez mais vastas nacionais, não é? Portanto, este abrir de espaço que vocês fizeram a partir de criar, ancorar o conceito, criar um espaço, segurá-lo, educar e fomentar informação, que depois começou a contaminar, não é? Passado 20 anos, nós hoje não queremos acreditar naquilo que está em cima da mesa quando vamos a um determinado supermercado. Se for biológico, vamos ver uma determinada variedade, mas se não for, se for um dos tradicionais, continua a estar lá, ou começa já a estar lá. Portanto, todo este invisível também está ancorado neste espaço que vocês seguraram para nós todos e o que eu quero celebrar contigo. Quero reconhecer e celebrar contigo como parte do trabalho que vocês têm feito nesta fronteira. Obrigada, Marco. Eu não sei se as pessoas nos veem assim, não é? Eu sinto que quando realmente o mercado abre, sem dúvida que há muita coisa que nós trouxemos para Portugal, não é? Há muitos produtos que hoje se vêem, que vêm através de nós e da nossa empresa. Por outro lado, eu também sinto que muitas vezes vem o marketing verde.
não é? Vem também o greenwashing, não é? Eu também encontro muitas vezes em supermercados produtos que o marketing diz que são ecológicos, biológicos, naturais, e depois eu vou ver e isso não corresponde. Ou porque tem ingredientes que nunca seriam permitidos na cosmética bio, ou porque tem ingredientes que são tóxicos para os ambientes marinhos, isso então há imensos. Há uma série de coisas, não é? Que quando o mundo abre, é inevitável. E eu acho que isso acontece em tudo, repara, porque eu também não sinto que isto seja uma coisa que só acontece na cosmética. Não, eu também sinto que isto acontece na roupa, Uhum. por exemplo, não é? Porque agora a roupa é toda de algodão biológico. Sim, muitas vezes vês roupa em marcas, então, mais baratas, vê-se muito. O algodão é biológico e depois as tintas dos Uhum. tecidos são todas terríficas, não é? Porque têm N ingredientes químicos, são altamente poluentes e péssimas até para a pele, não é? E de vez em quando aparecem estudos a dizer, atenção, especialmente então nas crianças e tudo mais, que a absorção na pele das tintas das roupas, enfim. Mas isto também é válido, por exemplo, no mundo alimentar, não é? Se fores tentar ver tudo o que é supostamente saudável e que depois não é saudável, Uhum. não é? E todas essas tentativas de mascarar e de tornar o... que eu percebo que o objetivo não é tornar o consumidor confuso. A questão é que a lei também não protege o que é realmente saudável. E, portanto, nós vamos numa... é difícil, porque a legislação não está feita para dizer isto aqui é saudável, isto não é saudável. Não está feita assim. Ou isto é ecológico, isto não é ecológico. Como a legislação não é feita desta forma, é feita sempre de forma muito confusa, e com muitas possibilidades de contornar. E, portanto, a indústria passa a vida nesse contorno. E, portanto, é muito difícil para um consumidor pouco informado, que não queira perder tempo nestas coisas, realmente consiga separar o trigo do joio. E por isso é que, ainda assim, eu acho que, apesar desta democratização e de aparecerem estes produtos hoje em dia, já um pouco por todo lado, acho que as pessoas continuam a recorrer a lojas como a Organi exatamente por isto, pela confiança, por saber que aqui trabalha-se com um determinado padrão, e esse padrão está implícito em todas as escolhas. Obviamente, há pessoas que podem concordar, não é? Como já falámos, outras não, mas haver estes espaços como os supermercados biológicos, eu acho que continua a fazer todo o sentido termos um supermercado biológico, apesar de as secções bio nos supermercados convencionais serem cada vez maiores. Mas nunca abarcam tudo, e depois há pessoas como eu, onde eu nem sequer quero ver, eu não quero conviver com outras coisas. E repare, especialmente no caso de, por exemplo, eu vou muitas vezes ao supermercado com a minha filha mais nova. Eu nunca me atrevo a ir a um supermercado convencional. Já imaginaste a quantidade de coisas que ela vai ver e que a mãe vai estar a dizer: a gente não pode, isso não é bio, Uhum. isso não é bio. Não faz sentido. Portanto, para mim faz todo o sentido continuar a ir a um supermercado que seja só bio. Ela assim sabe que ainda assim vamos ter algumas restrições, mas são muito menores, não é? 90% ou 99% do que ela pega ali, ela sabe que são coisas que pode consumir e que pode escolher e que pode, não é, Uhum. participar. E, portanto, eu continuo a achar que estas lojas, eventualmente mais pequenas, mas mais específicas, fazem todo o sentido de existirem, exatamente por isto, pela escolha, pela seleção, por esta garantia, para mim, de qualidade, mas o facto de ser biológico faz realmente muita Eu diferença. eu até ia um pouco mais aqui citando o Alecrim aos Molhos, porque também já entrevistei a Mariana cá, Sim, sim. e que a natureza daquela topologia que a Mariana tem, que é comum já no país inteiro, a gente já encontra aquela topologia, aquele particular modelo de negócio no mundo inteiro, é muito interessante porque permite haver este fenómeno da socialização e da culturalização. Portanto, eu experimento, eu tenho um lugar onde experimento e posso comprar ao lado e posso levar. E eu noto como isso cria comunidade. Eu Sim, sou sim. cliente do Alecrim aos Molhos e noto como aquela comunidade vai crescendo a partir daquilo. E de repente estamos a falar de macrobiótica, e de repente estamos a falar de cosmética natural, e de repente estamos a falar de água e da importância da água, e portanto tudo aquilo está ali
debaixo de, e torna-se visível. Portanto, ressoou muito com aquilo que tu estás a trazer, até Sim, neste sim, sem sentido, dúvida. né? Portanto, para mim é muito importante estas dimensões e reforçar cada vez mais esta especialização. E vocês têm o facto de continuarem a ser um farol, mesmo que a coisa esteja cada vez mais crescente, ainda bem, porque está mais acessível a outras pessoas, vocês continuam a ser um farol do que é referência nesta área. Eu, se tenho dúvidas, pergunto-vos, vou ao vosso site, leio as newsletters e vejo o que é que está a passar. Ah, ok, está isto aqui. E, portanto, esse farol continua a ser uma referência para mim. Portanto, e ainda bem que o fazem. Ainda bem que vocês têm essa missão que vai muito para além de ser uma loja e que vai para este lado de, não, nós estamos o que queremos mesmo cuidar é de uma cultura diferente. É Sim. de uma forma de nós vivermos uns com os outros que realmente proteja aquilo que é a nossa casa, do sítio onde a gente come, daquilo de onde vivemos, do ar que vivemos, da água que bebemos, portanto, que este esteja presente. E, portanto, para mim é o que me encanta nesta forma de vocês desenharem o vosso E, conceito e de estarem e sabes presentes nas que vossas vidas. isso tem muito a ver com o facto de nós sermos pessoas assim. Uhum. Estás a ver? Não, há muita coisa não é, que vem naturalmente, porque eu vivo assim, a minha irmã vive assim, as duas temos filhos, os nossos filhos vivem desta forma, e portanto é toda uma propagação de uma forma de vida que é aquilo que nos faz sentido em todas as nossas dimensões. Estás a ver? E portanto não é, não é nada que a gente não sinta. Estás a ver? Portanto, é muito natural nós falarmos, exprimirmos e criarmos esta dimensão, porque é assim que a gente vive. Uhum. É assim que acreditamos que o mundo é quase como se todo o mundo deveria viver assim. Muito mais local, muito mais naquilo em que cada um acredita, muito mais aberto à sua pequena comunidade, hum, muito mais os pequenos autores, os pequenos lojistas, as pequenas empresas e não as mega, o que quer que seja. Né? Uma mega qualquer coisa já deixou há muito de trabalhar a sua comunidade, não é? De trabalhar o que é que acredita. Nós já nem sabemos quem são os donos, quanto mais a visão daqueles Uhum. donos, não é? E portanto nós hoje temos um bocadinho esta dicotomia, não é? E cada vez os grupos também são maiores. Também é engraçado, porque antes também se via que as grandes empresas eram menos grandes, não é? Também tinham uma história, também eram pessoas, ok, era feito um percurso que agora era por todo lado, mas hoje já nós conseguíamos ainda rastrear, sei lá, chegas a uma Nike, mas percebes que a Nike tem um fundador, que tem princípios, etc, etc, não é? Hoje, sei lá, uma Chanel, a Chanel é uma pessoa, aquilo é um nome, não é? Mas hoje tu já não tens essa percepção. Hoje, não é? Muitas vezes são fundos, que até têm umas e outras e nós já nem entendemos bem quem são os donos daquilo. Já não há propriamente um reflexo direto entre quem era o autor, a pessoa que fez a ideia e tudo isso. E acho que isso perde a nossa dimensão. Perde a dimensão de estarmos a fazer de uns para os outros, perde a noção de comunidade, deixamos de responder e de evoluir naquilo que é um mundo que nós acreditamos. Mas pronto, pelos vistos também parece que é a tendência. A ver se nós conseguimos dar a volta a essa tendência, que se a gente Pois, muda para outros pois. contextos. Eu acredito que Eu, sim, que somos sabes, cada vez mais a olhar para formas de pensar e sentir diferentes. sabes, porque eu sinto que quando tu és um fundo, quando deixaste de ter a cara numa marca, essa marca também já só vê dinheiro. Uhum. Isso é assim, repara, não é por ser uma camisa assim ou assado, eu vou sempre achar camisas giras, então eu prefiro ir comprar uma camisa a alguém que fez um padrão específico, que se dedicou a qualquer coisa. Se vou comprar qualquer outra coisa, não é? Se posso, todas as minhas escolhas, eu prefiro que sejam escolhas de comunidade, que tenham um Uhum. rosto. Mas pronto, isso é a tal coisa, é mesmo um mundo que eu acredito e que se propaga a tudo, não é? Portanto, é toda uma forma de ver diferente.
eu não dei muita importância e não quero dar, mas não gostava de referir sobre isso. Gostava que tu me desses 2 ou 3 números que ilustrem hoje o que é a dimensão da orgânico. Por exemplo, quantas lojas têm, quantas pessoas trabalham convosco, quantas marcas vocês representam, só para se perceber que aquilo que nós estamos a falar já não é propriamente Sim, olha, a hoje luzinha de como estou no Chiado. nós somos 5 lojas, mais a loja online. E repara, somos 5 lojas e também já não somos mais, que poderíamos ter sido, um bocadinho por causa da pandemia. Porque se não fosse a pandemia, eu tenho a noção que tínhamos aberto mais lojas. Mas bom, temos as 5 lojas, temos a loja online. Nós neste momento somos em redor de 25 pessoas na empresa e dividimos-nos entre lojistas, farmacêuticos, pessoas de marketing, comunicação, né, redes sociais, obviamente a parte financeira, a parte de gestão, a parte de logística propriamente, não é, de preparar as embalagens, de economato, não é, toda a parte que não se vê, de back-office, não é, atendimento ao cliente, e depois temos a parte propriamente depois da fábrica, não é? Que é, desde 2016 começámos com marca própria com a Uni e isso tornou-se, pronto, também toda uma área em desenvolvimento próprio, não é? Eu gostava de fazer uma entrevista só focada na Única. Acho que é tão importante aquilo que vocês estão a fazer com a criação da produção nacional e Sim. ancorado cá e com os E elementos de são, inovação que claro, traz. são outro tipo de desafios, claramente. É outro tipo de dimensão. E eu gostava de fazer também uma conversa só sobre a Uni. Ainda bem que Então, trouxeste e que puseste claro. aqui visível e podermos, num outro momento, lidar com. E grato por dares essa pincelada, Cátia, de mostrares que este é um caminho que está crescente, que está cada vez mais próximo de nós e que, felizmente, tem corrido bem. Para terminar, a gente está quase já numa hora de conversa, que estamos Sim. aqui e eu gostava as minhas perguntas ou a direção que a conversa foi tomando foi muito para se olhar para a essência da Organi e o que é fundou e como é que ela cresceu e o que é que aconteceu que motivou este caminho, este percurso. E eu gostava, e tu foste mostrando aí, foste-te apresentando aquilo que tu fazias, a mulher família, a mulher mãe, a mulher que experimentou, portanto, todas essas componentes tuas foram-se mostrando aqui. E eu gostava que tu pudesses fazer a tua síntese de qual é a tua essência, qual é a essência da Cátia, desta mulher que tem estado a co-criar este projeto, que tem estas múltiplas facetas que aqui tu foste mostrando, que que está visível para quem ouvir esta conversa, está lá, a tua essência está manifesta aqui. Mas como é que tu a caracterizas? Como é que é na tua Olha, voz falar da tua própria essência? é assim, eu sinto que aquilo que me é mais querido e que eu sinto que é mesmo eu lá no fundo, é, por um lado, uma pessoa que dá realmente importância à saúde. Eu gosto de sentir o meu corpo no seu melhor, a trabalhar bem, e isso dá muito, muito gozo. Por outro lado, sou uma pessoa que adora experimentar. Portanto, se tu me vieres com uma ideia de que achas que qualquer coisa é, sei lá, o banho gelado é bom, eu sou aquela pessoa que não vou pensar, ai, o desconforto, eu vou pensar, não, eu quero, ok? E portanto, acho que estas duas tendências são aquilo que é o fundo da minha essência. Por um lado, gosto muito de experimentar, gosto e gosto de sentir o meu corpo nesse desconforto do que é o novo. Por outro lado, sou uma grande apaixonada pela saúde, pela longevidade, por tudo isto que nos leva a ter um potencial. Até onde é que vai o nosso potencial? Não é? Potencial humano, não só físico, como no nosso desenvolvimento pessoal, até onde é que nós conseguimos ir e de que forma? Acho que isso é mesmo o meu cerne. Celebro-te e celebro também toda a equipa e a tua irmã que tem estado contigo nesta viagem. Portanto, Sem dúvida, Marco, porque acredita, nada se faz sozinho hum, e sem dúvida que a minha equipa é o meu pilar, sem dúvida. um abraço à Rita e celebro em ti
e toda a equipa e todas as pessoas que têm colaborado aqui. Cátia, gostei muito de ter aqui. Podemos Obrigada, conversar os Marco. dois sobre Obrigada. aquilo que te apaixona e sentir através de ti a tua paixão e também manifestar a minha gratidão pelo trabalho que tu tens feito, que como consumidor, como alguém que também cuida da sua pele, que também cuida da sua alimentação, estou muito grato por aquilo que vocês permitiram a mim e à minha família nesse sentido. Grato por Obrigada. teres aceito o convite.